Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Meus queridos irmãos, em algum momento da vida cristã, você já deve ter lido algum texto bíblico que te causou uma certa curiosidade ou, de repente, um desconforto, porque a Bíblia fala. A gente que não dá atenção devida, mas a Bíblia fala. E dentre algumas coisas, nós temos alguns amigos, seguidores, que a gente sempre bate um papo e que a conversa é sempre boa, e alguém diz assim: pastor, esse texto bíblico aqui está querendo dizer o quê? E a pergunta que me fizeram por esses dias foi: existe contradição bíblica? É lógico que não. Quer ver uma coisa que, se de repente você lê de forma nua e crua no Evangelho, ou segundo a narrativa dos evangelistas, é sobre a questão do pedinte que vocês apelidam como Bartimeu. E a Bíblia não fala o nome. Fala Bar, que é a palavra aramaica para filho, e Timeu, que é um nome próprio, ou seja, o filho de Timeu. Um evangelista diz assim: entrando Jesus em Jericó. O outro diz assim: saindo Jesus em Jericó. O outro diz que não era um cego, eram dois cegos. E aí? Cada um olhando por uma ótica, e não tem problema nenhum. Está falando do milagre, porque Mateus tem um tipo de linguagem, Lucas tem outro e o Marcos tem outro. Mas estão olhando para o mesmo ponto, o mesmo alvo. Eu aprendi com o meu irmão e amigo escritor Fábio Alves, imagina na sua cabeça, em um lago, na frente de uma montanha, um barco, e tem três pessoas posicionadas de forma diferente, uma mais embaixo da montanha, uma pelo meio da montanha e outra no topo da montanha. E estão olhando para o mesmo barco lá no meio do lago. Eles podem estar vendo a mesma cor do barco, a mesma vela no barco, botar um barco antigo, porém, o assunto, quando falado por cada um, é de forma diferente. Por isso, não há contradição bíblica. Mas eu vou explicitar o texto. Mateus, capítulo de número 7, falando-se de Bíblia, que escrito está, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 21, e isso é a dúvida do nosso irmão: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que esses dois textos estão querendo dizer? A gente tem que olhar a complexidade do todo. Às vezes, para você entender um versículo, ou uma chave de versículo, você tem que ler um capítulo anterior, ou um capítulo após, e saber como caminha o texto. Ler o que o outro evangelista também escreveu, ou se há alguma conexão com o Antigo Testamento. Tudo isso é o trabalho daquele que observa as Sagradas Escrituras. Porém, em Mateus capítulo de número 7, nós vamos ler o versículo 22 e 23, que escrito está junto ao verso de número 21. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ali, o contexto de nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, não está tendo um foco naquilo que você trabalha pelo reino, pelos dons que Deus te deu. Porque tem gente que tem dom natural, tem gente que tem dom que o Espírito Santo deu, e que, na verdade, isso não é um caminho de salvação. Isso é caminho de responsabilidade. Salvação é outra coisa. É outra coisa, mesmo porque Mateus capítulo de número 15, abre a sua Bíblia aí, porque Deus conhece a tudo e a todos. Você vai ver algo aqui muito interessante. Mateus capítulo de número 15, versículos 8 e 9, que escrito está: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas
em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ou seja, a ênfase nunca será pela sua habilidade, pelo seu dom. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu tenho que voltar no versículo 10 do capítulo 2, que diz assim, vamos no versículo de número 9, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados. E na verdade, o contexto bíblico está falando para nós sobre o não proselitismo, ou seja, a salvação ou aquele que clamar o nome do Senhor não precisa estar ligado justamente ou automaticamente ao povo judeu. Atos dos Apóstolos, a escrita é lucana. São 40 escritores na Bíblia. Ambientes diferentes. Por exemplo, Mateus andou com Jesus, Lucas não. Lucas passa a conhecer a vida de Jesus através da narrativa de Paulo, que influencia ele. Ele passa de médico a ser um historiógrafo. Então, assim, a gente precisa ter uma ideia do que o texto está explicitando para nós. E a gente vai ver o texto bíblico e a seriedade do que é. Primeiro, salvação é dom de Deus. Efésios, capítulo de número 2, para a gente fechar, para não ter uma resposta tão longa. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, que diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mateus capítulo 7. Eles estão lá tentando argumentar, mas no teu nome, tá, é o meu nome. Por isso está escrito, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque muito mais do que a fala, Deus conhece o nascedouro das nossas emoções e das nossas verdades. Por isso, o mesmo Mateus vai dizer, capítulo 15, versículo 8 e 9, esse povo me honra com os lábios, mas não com o coração. Com o coração estão longe. Então fica aqui a nossa resposta bíblica. Leia o seu contexto do texto. Volte o seu olhar mais aplicado. Porque quando você clama, você tem a salvação naquilo que você crê. Pois a salvação é um dom gratuito de Deus. É uma dádiva divina. O homem não é salvo pela sua meritocracia, mesmo porque não há mérito nenhum em nenhuma obra do homem. Mas pela graça divina, nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Você tem alguma dúvida? Manda para nós e daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí, de repente, você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas, que às vezes você, na sua igreja, tem vergonha de perguntar. E às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.